A gente agora vai vendo as iniciações aí, o Terizla boladão indo pra cima de todo mundo, cara. Gastou flash. Gasta o flash ali, olha só. Reposicionado o Vasquinho, não sei se vai conseguir. Teve que gastar também o recurso, flash pra um lado, flash pro outro. É, 2 flashes, double flash aí. E as equipes vieram no modo rixa. Trocação desde o primeiro momento de partida. Só não foi no mid lane. O que é interessante é, pra Randoms principalmente, é esse foco totalmente pra XP e deixar essa One farmar. Ela quer fechar item, ela não quer treta na lane dela, ela só quer paz e farm. É o que ela quer no momento. Só quero paz e farm. Ó o McFlap, mandei um salve pra ele, ele falou, obrigado, mano, tô assistindo desde o começo, mas dei uma cochilada. E aí, CB? Tá moscando, pô, que isso? Sério mesmo? Eu sei, domingão, tem gente que trabalha no domingo, né? Tá entendo, né? Tá mais porque é o dia da preguiça. Primeira bate nas mãos dele, pode assinar que foi Solid, hein? Foi, o circo tava aberto desde a primeira partida. E é isso aí, tá sendo distribuídos os ingressos. E falar, né? Ainda mais que a MPL vem com aquela sensação de domingo pós-almoço na casa da avó. E aí é complicado. Barriga cheia, né, CB? Nossa, aí fica difícil controlar pegar o controle remoto ali pra colocar na MPL. A avó quer assistir novela. Exatamente, é Plus Blood nas mãos da equipe da Randalls. E só pra conciliar, o Iago Ferreira mandou que não vai perder mais porque ativou o sininho. Olha aí que magnífico! Isso é um monstro! Obrigado, Iaguinho. Tamo junto, querido. A gente vai vendo a Turtle agora sendo inicializada pelo Hayato da equipe da Zeus. Vai tentando dar o zoneamento, mas vai ter teamfight. É, mais uma vez foi aberto por ali a manipulação do mundo real, tá quase sem mana, hein? Hayato consegue o abate, pega e leva o objetivo pra casa. Conseguiu sair de lá com a melhor. Uma kill pro lado da Randalls e do outro lado tem aí sim o objetivo de Tartaruga. É, conseguiu aí garantir no seu smite, então o zoneamento acabou sendo efetivo. A ult da Ivy acabou não pegando tão bem ali no espaço da Turtle, então acabou não conseguindo mais atrapalhar. E a equipe da Team Zeus consegue agora seu primeiro objetivo. Exatamente, primeiro objetivo conquistado, com tranquilidade, eu diria, ali certo, até um certo limite, né? Mas tá aí, objetivo é objetivo. É, dentro do limite foi até o Hayato ali conseguiu sair com essa Turtle. Consegue ficar com uma vantagem de ouro ali nesse começo de jogo, o que é bem interessante para eles. Eles têm que colocar essa pressão sim, ver se eles conseguem deixar o time da Randoms um pouco sem gostar, né, desse jogo, colocar pressão nesse lance que tá jogando liso. Exatamente, vamos ver como é que vai ser. Pode ser quem olha o abate por ali. Little Hair consegue ali a explosão de Nimon, mas não pegou ninguém, hein? Sozinho ali, meio que misclick talvez, sei lá. Pegou a Natália. Tentou a vantagem, pô. Saiu do matinho ali e nem viu. Pois é. Tentou na vantagem ainda assim, né? O foco agora sobre essa Gold Energy. Opa! Olha só o Vasquinho! Tentou puxar por ali, agora sim ataque era aberto pelo Snow. Nossa. Ainda assim não tem abate, ainda assim não tem objetivo. Esse ataque aéreo foi pra tentar dar uma zoneada, mas ele acabou errando o zoneamento. Ele não conseguiu ali bater em ninguém e foi uma ult não muito bem aplicada. Talvez tenha sido defensivo para os seus adversários recuarem, talvez, mas dava para ter sido executada pelo menos para dar uma limpada ou até mesmo um dano contra os seus adversários. Exatamente, vamos ver como é que vai ser ali, a galerinha no chat interagindo bastante, obrigado pelo carinho de vocês, tamo junto. Iceira tá por lá, vem na zona de conforto, traz a tranquilidade ali, tenta até mesmo assim conseguir uma pressão um pouco a mais, mas é o Aitug ali, velho, Aitug de Paquito para atravessar, para fazer ali o proxy vai dar trabalho, né? Cara, ainda assim a gente tá vendo muitos trabalhos aí sendo distribuídos, né, com esses Paquitos. Iceira também já jogou, agora obviamente com o Aitug também. E cara, só distribuição de luva de petrificar aqui, família, não tem como. Olha só o Vasquinho, não sei, vamos ver. Tá lá Turtle, tem posição melhor a TMZ nesse momento. Vai tentando trazer o abate, em contrapartida o iFreeze entra por ali, é obrigado a sair. Hayato tá lá, consegue o objetivo. Vai o iFreeze recuando porque é a sabe a opção. O Vasquinho tá sendo por lá pego, fora de posicionamento. Garante muito bem aqui, eliminação garantida pelo Sakran. Vira muito bem uma fight, 3 abates a 0, mas perde mais uma vez o objetivo, Gabriel. Olha, além de perder o objetivo, na verdade perdeu o objetivo, mas conseguiu descontar nas kills. Foram 2 abates importantes, um no Vasquinho, que acabou morrendo pra passiva, e o outro pro Hayato. Tá tendo que, eu acho que tá na hora de começar a contestar de uma forma mais agressiva e mais objetiva. O seu jungle não conseguiu ficar perto do Fredrin. Fredrin fez o uso do seu smite sozinho, então tem que ser mais efetivo nessas teamfights. Consegue abates, mas perde o objetivo. Nem fala, ainda assim, os líderes de danos têm 13k de dano só em 5 minutos de partida. Esse Cera, que ainda assim
Veio aí com uma eliminação e uma assistência, mas, cara, ele ali também, coitado, né, do Vasquim. Tentou curar na passiva, tentou regenerar, mas não tem como. A primeira skill do Terizla é muito chata, cara. Você morre sem nem ver. E foi a interessante primeira que é chata mesmo. a questão que enquanto tava rolando a Turtle, a One quase foi solada. Se ela tivesse sido solada ali, teria dado muito ruim pro time da Randos, mas agora ele fica farmando, consegue ficar bem, e olha lá. Olha só, mais uma vez Snow, ataque aéreo aberto por ali, bem jogado e defendido. Consegue muito bem Little Hair fazer a fronte. Eles conseguem ainda assim garantir o objetivo da torre, não deixa cair, mas tá levando uma certa pressão aí. Tá levando uma certa pressão e agora a Sick Mode consegue fechar a lâmina do desespero. A Bea vai estar batendo um pouquinho mais forte agora, vai estar machucando um pouquinho mais e consegue ali fazer um proxy deveras ousado, Liseira. Só um esclarecimento aqui, CB, por favor, rapidinho. Manda. 3 kills ou 3 turtles, velho? Depende pra quem são essas 3 kills assim, dessa forma. Exatamente. Ainda assim, as 3 turtles. 3 turtles? Porque, querendo ou não, por mais que ainda essas eliminações fossem em linha de frente, a gente sabe que pra roaming e pra XP não é tão impactante. Ao menos que a gente veja o Liseira fazer 6 itens de dano. Aí sim eu ficaria super feliz. Mas ainda assim, se fossem 3 kills em cima de um Zezão, com certeza ia ser 3 kills melhor. Mas por enquanto, a Zeus tá indo muito bem por conta dessas turtles. Little Hair. Olha só, Little Hair entrou muito bem, explosão de Nilma por ali, não sei se vai cantar no momento certo. O Hayato consegue mais um abate na tartaruga. Cara bom. Que caçar eliminado. Olha o iFreeze, conseguiu pegar uma kill, agora sim Snow responde muito bem em cima do Zezão. Toma, pior ali nesse momento, mais uma vez a Zeus sai com mais objetivo. Sigmund vai lá e acaba de fechar a tampa, 4 abates a 2 para a equipe da Randos e mais um objetivo nas mãos dele. Cara, o Smite tá calibrado, o menino tá jogando muito bem e um abate que agora foi muito importante para o escalonamento do Sick. Ele gasta o flash, busca o lance, garante o abate e vai crescendo. Ademais, enquanto a Turtle estava sendo feita, ele consegue levar a rota da parte superior do mapa. Isso é barato. Saiu barato porque eu acho que o iTug usou a segunda habilidade no automático e aí pegou quem tava mais perto em vez de finalizar o 1-1, ou pelo menos deixar ela com muita pouca vida, virando a Lolita ali no final. A gente consegue ver, ela vai abrir o ultimate agora e matar o 1-1, farsa bem. Mulher. E olha o flash que eu falei. Cadê? Vai, Lance. Tenta driblar. Foge. E Não consegue, pô. Não consegue, né? Não Foi consegue, né? o Terizla ali, não o 1 no caso. E o head-to-head. E o resto a gente vê aí pelo iFreeze e Hayato. iFreeze que chegou recente no campeonato, então é normal ele ter uma diminuição aí sobre questões aí de média, KDAs, etc. Mas ainda assim com o Hayato, que se mantém ainda como um top 1, tá ainda numa média muito boa, tá? Um 6.8 a 6.3, ouro por minuto ainda assim, a gente sabe que é do nosso queridíssimo Hayato, lembrando que ele joga com assassinos em modo geral, então ele tem essa pressão a mais, porém, ainda assim, mais participação em abates, porque disputou mais jogos e é incondicional. Exatamente. Aí com 8 minutos e 41 segundos, 4 abates para Randos, 2 abates para Zeus. Não vejo ainda muita discrepância entre o número de farms. 2K ali tá tranquilo, tá aceitável para 8 minutos de partida. É só mesmo aí a questão do foco na rotação que vai dar mais ou menos a mesma equilibrada aí daqui a alguns minutos. É, a gente vê aí o Sick utilizando seu ultimate para limpar a rota do mid. E opa! Olha só, ataque aéreo aberto, bem jogado. O Itang consegue o abate em cima do Sakran, não deu tempo para fricar. Bem jogado pelo Vasquim, que teve uma bela utilização por ali. Agora sim, a Zeus consegue igualar praticamente o número de kills e vão diretamente pelo Lord Hades. Quer falar, querido? Venha! Não, o que eu ia falar agora é que a One vai querer lutar agora. Deixou alguns itens aí, agora é um momento interessante, eles não podem deixar aí. Olha lá a máscara. Olha só a máscara. Opa, ainda não! Tá ele no limite, a RND toma a fronte do Covil, que era da Zeus. Eles entregam mais uma vez o Covil do Lorde, ele é reiniciado e agora sim retoma o Hayato. Vamos ver se ele vai conseguir ir pra cima do Isera. Tem um Terizla por ali que é um pouco rígido demais, utiliza até sim uma habilidade ali meio que gasta involuntariamente. Vamos ver como é que vai ser, o Lorde tá sendo visionado por ali. Nem muita pressão de um lado, nem muita pressão de outro, mas o que tem de pressão de rota lá em cima tá complicando, hein? Olha, a pressão de rota é tanta que a T2 foi pro chão, como o CB falou. E os minions ainda seguem por lá e agora vai fazendo Psyche Mode, vai dando muito dano pra cima desse Lorde. Fecha agora também Atenas, aí o nosso Terizla. E não vão contestar, não. Ai, olha o flash. Olha só, a explosão de Nilman pro Little Hair, encaixou muito bem. Vamos ver se vai ter follow-up, tá sozinho por ali. O Lorde tá sendo visionado. Mais uma vez, manipulação no mundo real. Hayato consegue garantir o Veld no caçar mais uma vez. O menino tá calibrado. Hayato, você tá muito bom, cara. Até agora não errou nenhum smite na partida. Tá jogando demais. Cara, a partida tá tão pegada que teve um Lorde, tem 2 T1 ainda de pé pro time que tá, entre aspas, perdendo, cara.
Exatamente. Pois é. E olha essa horda de minions aqui, CB. Dá uma olhada pra mim, querido. A horda é uma palavra muito forte, né? Que maldade falar essa, né? Dos nossos queridíssimos minions, todos fofinhos aí. Só quando passa dos 20 minutos aí que aquelas naves furiosas, meu, aí dá pra chamar de horda. Mas ainda assim, os líderes de ouro até o momento. A iFreeze que vem farmando bastante pelo time da RND, mas o Tugão não para, né? Porque só com esse farm todo ele também conquistou até mesmo uma torre, né? Mas ainda assim o Sig, que também tá na mesma frequência, estão batendo aí esses 8 mil de diferença de gold. Lembrando aí que também estamos a 4 mil de ouro de diferença aí entre as duas equipes. Já começa a ter uma discrepância um pouco maior ali, para 10, 11 minutos de partida, já começa a se complicar a Randalls. Precisa melhorar essa freeze de rota, precisa limpar melhor isso, precisa se posicionar um pouco mais sabiamente, talvez jogar um pouco mais na backline. Little Hair tá fazendo um bom trabalho, tá entrando bem, tá participando bem, vem aí com 80, 75% de participação nas lutas, tá interessante para ele. Precisa explorar um pouco mais isso, a RND. O Ainda Lorde, mais por porque enquanto... o Freeze, no caso, ele sabe controlar muito a wave, né? Ele sabe frisar. Máscara. Engajou. Máscara da invisibilidade, eu não peguei quem foi, vamos ver como é que vai ser. Enfurecido na mão do Oitug, mandizeira de base, vai tomando muito dano, obrigado a recuar por ali, levou a melhor nesse primeiro embate. Tem linha de wave chegando, trabalha muito bem, a Randalls consegue defender e machucou ali, hein? Doeu. Oi, que snipadinha, hein, Sakram? Meu Deus do céu. Conseguiu ali o Psych Mode acertar uma snipada muito precisa pra machucar. Tá muito forte já, a gente consegue ver também a quantidade de abates um pouco melhor aí. E olha a maldade ali na parte do Orange. Vamos ver como é que tá, o Hayato tá por ali, Little Hair tá posicionado, fez ali o roubo exímio, né? Foi um furto, na verdade, né? Não tava o dono ali, então é um furto. O nosso querido Hayato, né? Conseguiu levar o objetivo pra casa. Vamos ver como é que vai ser. Nesse momento, o Tinzeu se coloca com um pouco mais de pressão, Adi. Já traz ali um pouco mais de gold, já aumentou um pouco, inclusive da última atualização, que eram 4, agora são 6k a mais de gold. Tá trazendo um pouco mais de dificuldade, né? O que eu tô sentindo é que o iFreeze não tá conseguindo jogar. Chegou um momento que ele não tem farm, ele não tá conseguindo dar dano, ele não tá conseguindo chegar na back. Tá muito difícil porque aí é fácil. Se o Lancelot não dá dano, a Ivy tá morrendo fácil, a 1-1 não tá conseguindo ser efetiva no momento. Então é mais fácil o foco. E se eles conseguirem fazer esse Lorde sem contestação, sem ninguém morrer, vai ser bem difícil de segurar o time da Team Zeus na hora do cerco. Bora que bora, que é um momento agora. RND e a Team Zeus estão nesse embate total. 13 minutos de partida. A gente vê mais uma vez aí Little Hair e KDA no player head-to-head. A gente vê pela facilidade aí que o Vasquim tá tendo como destaque na partida também, que esse 4.8 não é por diferença não, tá? Ele tá jogando e tá jogando muito. Ainda assim, na média de participação, o Little Hair sempre tá lá com o seu time, tá mais presente ainda que o Vasquim. Porque lembrando, né, o Vasquim acaba morrendo algumas vezes, né? Aquela front pro time realmente, né, não perder alguém mais importante, mas ainda assim faz a participação que pode. Exatamente, Lorde obliterado ali, sem muita contestação, não vai conseguir nem chegar perto, olha só, Snow tá posicionado, ele ficou sozinho, talvez tenha dado mole por ali, Sync Mode, Corecinho, o Zero consegue o abate em cima do Snow, bem jogado por ele, não sei se vai ser suficiente, consegue definir ali o Sync Mode, ainda pega abate em cima do Sakram, vem pra finalizar com muita tranquilidade agora, se posiciona muito bem, é 4 abates, é um abate nesse momento pra um lado, um abate pro outro, consegue definir ali o Lorde, tem resposta, mas vem pressão de mapa. Olha, que over a farsa deu ali. Entendi por quê, né? Aquela não é uma moita que ela deveria ficar. É engraçado que ela viu a galera vindo e não saiu, Adi. Na verdade, não viu, né? Porque veio na máscara. O que aconteceu ali, não era um posicionamento de mago ali, né? Não, tinha que tá pra trás, posicionou bem mal. E é um mago importantíssimo em relação a conseguir levar as torres agora, porque faz um zoneamento muito importante. Vão frisando a rota, vão tentando esperar o seu mago retornar, mas assim, um over que poderia ter custado muito caro. Exatamente, aos 45 segundos vai nascer mais uma horda de Minos, agora posso chamar assim? Pode ser, agora, né? 14 minutinhos ainda, porque tá crescendo, tá indo bem. Pois é, vamos chegar lá. Em contrapartida, o iFreeze é focado por ali. Que lambidinha que tomou o iFreeze, hein? É obrigado a sair de base por ali. O Lorde automaticamente derruba um objetivo. Super Minos aberto na rota do bot lane. A rota agora da XP fica ali focada nesse momento. O Lorde consegue chegar até o cristal, mas não consegue focar nesse momento. Agora sim, consegue dar a primeira lapada ali. Não sei se vai ser suficiente. Ele tá focando diretamente no cristal. Virou pra cima o GG.